Ingressamos então no segundo momento da nossa aula. Nós já começamos a falar sobre os princípios recursais. Vamos dar sequência ao nosso bate-papo. Falamos então sobre legalidade, taxatividade, tipicidade e terminamos o nosso primeiro bloco de aula falando sobre singularidade recursal. Bom, junto com a ideia da singularidade, nós temos também a fala sobre fungibilidade, né? Fungibilidade como o próximo princípio que nós vamos conversar a respeito. Então, próximo princípio que nós estudamos é o princípio da fungibilidade. E aí? Como que a fungibilidade ela acontece? Onde que a fungibilidade entra? Pessoal, nós temos fungibilidade no direito, de maneira geral. A ideia da fungibilidade é a seguinte: a pessoa faz a peça errada e ela é recebida como se certa estivesse. Isso é fungibilidade. A fungibilidade é o aproveitamento do ato praticado, ainda que errado. Se for possível, se aproveita este ato de fungibilidade, né? Este ato ali realizado. Bom, o que a gente precisa entender sobre isso? A fungibilidade, esse ignorar o erro, considerá-lo correto, ele é aceito no processo civil? Sim. Nós temos algumas situações em que a fungibilidade ela é amplamente utilizada, amplamente aceita. Então, eu vou te dar um exemplo. Existe uma fungibilidade prevista, salvo engano, no artigo 306 do CPC, que ele fala sobre as cautelares. 306, 307, por ali ele vai falar sobre isso. O que é isso? Quando a gente tem uma situação emergencial, um problema que não pode esperar o andamento do processo, né? Existem duas medidas para tutelar essas situações de urgência. Uma a gente chama de tutela antecipada e a outra nós chamamos de cautelar. Então, são as duas tutelas de urgência que nós temos: tutela antecipada e tutela cautelar. Vocês vão estudar isso no 8º semestre, no último semestre que vocês terão processo civil. E o que é isso? Tutela cautelar é uma coisa, tutela cautelar é uma coisa e tutela antecipada é outra. São previstos em artigos diferentes, são coisas diferentes. Só que existe um artigo dizendo: se a parte formulou um pedido cautelar, chamou de cautelar, mas na verdade aquilo é uma tutela antecipada, ele errou, aplica-se a fungibilidade. O juiz recebe como se tutela antecipada fosse, e vice-versa. Se a parte chamou aquele pedido de tutela antecipada e na verdade ele é uma cautelar, o juiz vai receber como se cautelar fosse e não vai pedir para a parte fazer nada. Isso é ignorar o erro e aproveitar a manifestação. Isso é fungibilidade. Existe fungibilidade recursal? Não dá para a gente falar que não exista, mas ela é muito difícil de acontecer. Como sobre os recursos nós temos o princípio da tipicidade e além dele da singularidade, é bastante específica a hipótese de cabimento de cada recurso. Então, usar o recurso errado é considerado um erro grosseiro e não existe fungibilidade sobre erro grosseiro. Tá? Agora, se eu estou diante de uma situação em que existe dúvida e dúvida concreta sobre qual recurso usar e a legislação não me responde, porque existem buracos na legislação, vocês já estudaram lacunas, e aí eu uso um recurso que eu acho que é o certo e o juiz acha que não é, aí ele pode aplicar a fungibilidade. Então, assim, entenda, o juiz está autorizado a aplicar a fungibilidade na esfera recursal, desde que não seja um erro grosseiro. Então, o código deixa bem claro que ali era uma hipótese de agravo de instrumento. A pessoa vai e interpõe apelação. Isso é erro grosseiro.
se a hipótese está lá claramente prevista. Agora, é uma situação em que existe uma dúvida, e uma dúvida real. A doutrina não é unânime. Às vezes você encontra por um doutrinador a fala de que, nesse caso é tal recurso, e o outro fala que é outro. Aí está tudo certo aplicar a fungibilidade. Você interpôs aquilo que você achou que era correto e o juiz recebe como se fosse o que ele acha que é adequado. Isso é fungibilidade, isso é possível. Mas, normalmente, via de regra, a fungibilidade não é aceita na perspectiva recursal. Tá? Aliás, você vai encontrar em alguns livros, e é essa, inclusive, uma citação que eu coloco aqui, que é colocada aqui do Arruda Alvim, sobre alguns doutrinadores utilizarem um exemplo do CPC como fungibilidade recursal. Vou ler para vocês exatamente esse trecho do professor Arruda Alvim, porque ele é bastante claro sobre essa dificuldade de termos fungibilidade recursal. Preste atenção. Para que a fungibilidade possa ocorrer, possa acontecer, um recurso interposto inadequadamente, ou seja, um recurso errado, deve ter condições de ser recebido no lugar do recurso correto, que eu acabei de falar para vocês. Então, o recurso errado deveria ser recebido como se correto fosse. Só se fala em fungibilidade quando o recurso errado, o recurso equivocado, puder ser recebido sem prejuízo da pretensão do recorrente. Se há necessidade de adequar ou converter um recurso em outro, isso não é fungibilidade. Isso a gente vai chamar de aproveitamento dos atos processuais. Por que ele está falando isso? Só vai chamar fungibilidade recursal se eu interpus o recurso errado e o juiz recebeu como se fosse outro recurso. Eu não precisei mexer em nada. Aí é fungibilidade. Agora, se eu interponho o recurso errado e o juiz manda eu corrigir o recurso, adequar o recurso, isso não é fungibilidade. Isso é aproveitamento dos atos processuais. E é essa a crítica que o Arruda Alvim faz. Então, na visão do Arruda Alvim, nós não temos fungibilidade recursal. O que nós temos é, em alguns casos, aproveitamento dos atos processuais. Por quê? Sempre que for permitir o recurso errado, vai ser dado prazo para a parte corrigir o recurso, ajustar o recurso. Porque um recurso é diferente do outro. E aí, olha o que o Arruda continua falando, né? Ele fala assim: se for necessário adequar ou converter um recurso em outro, não há mais fungibilidade. Assim, o artigo 1024, parágrafo 3º do CPC, que é o artigo que muitos da doutrina usam como exemplo de fungibilidade recursal, permite que um órgão colegiado receba o recurso de embargo de declaração como agravo interno. Então, aqui no 1024, parágrafo 3º, ele fala a seguinte situação: a pessoa interpôs embargos de declaração, mas, na verdade, ela deveria ter interposto o agravo interno, ela errou. E nós temos, nessa previsão, a possibilidade de receber um recurso de embargo de declaração como se agravo interno fosse. Isso é possível. Só que olha o que coloca: desde que intime o recorrente para adequá-lo e complementar ali as suas razões, os seus fundamentos. Quando o próprio código diz intime o recorrente para complementar, adequar os seus fundamentos, ele não está aplicando a fungibilidade, ele está realizando o chamado aproveitamento dos atos processuais. Então, aqui é só também mais uma crítica que nós precisamos ter em torno do princípio da fungibilidade recursal. Então, você vai ler, sim, perante vários doutrinadores, que fungibilidade é um princípio recursal, que ela acontece em caráter excepcional quando se aceita o recurso errado, como se certo estivesse interposto. Mas você vai encontrar doutrinadores mais técnicos dizendo o seguinte: no âmbito recursal, nós não temos fungibilidade, nós temos aproveitamento dos atos processuais. Porque, mesmo nas hipóteses, poucas hipóteses, diga-se de passagem, em que se admite o recurso errado, como se certo fosse, o recorrente precisa corrigir a peça. Ele precisa adequar a peça. Então, se ele tem que adequar, isso não é fungibilidade. Porque, para ser fungibilidade, ele tem que ser aceito da maneira como ele foi interposto. Isso não vai acontecer.
Tá? Então, fica muito a seu critério, se tem fungibilidade ou não tem. A maior parte da doutrina, que acaba sendo bastante generalista, vai entender que sim, tem fungibilidade e vai, inclusive, entender que esse aproveitamento dos atos processuais faz parte da ideia da fungibilidade. Um pessoal mais chato, chato não no sentido ruim, mas no sentido técnico da palavra, não aceita esse tipo de argumento. Então, assim, se você me perguntar, é óbvio que você sabe que eu estou entre os chatos. Não precisa nem, isso não é nenhuma novidade. Mas, se você estivesse em uma prova e essa prova fosse uma prova aberta, você estaria livre para fundamentar da maneira como você entendesse, desde que você fundamentasse. Em uma prova fechada, você pode ter certeza que da minha parte eu não vou colocar esse tipo de questão. Eu posso até cobrar fungibilidade recursal, mas não colocarei duas alternativas para gerar duas possibilidades de corretas, com duas chances ali de acerto. Então, provavelmente eu vou deixar de trabalhar com alguma parte, com alguma delas. Né? Então, isso não vai entrar, essa discussão ela acaba não entrando, ela acaba não sendo pertinente em uma questão objetiva, em uma questão fechada. Beleza? Então, essa é a ideia da fungibilidade recursal. Próximo princípio que nós temos da perspectiva recursal é a voluntariedade. O que é voluntariedade? Lembra que nós falamos na aula passada que aquela situação do reexame necessário, que eu comentei com vocês, artigo 496, salvo engano, né? Ele nos apresenta situações em que o processo obrigatoriamente irá para o tribunal. E a sentença proferida só produzirá efeitos após confirmada. A gente chamou isso de reexame necessário. E eu disse para vocês, isso não é recurso. Por mais que alguns vão chamar isso de recurso de ofício. Porque recurso, para ser recurso, tem que ser voluntário. Recurso é ato de vontade das partes. Sempre. Recurso é sempre ato de vontade das partes. Ele é sempre voluntário, ele é sempre volitivo das partes, terceiros ou Ministério Público. Né? Aqueles terceiros das intervenções de terceiros que vocês estudaram, eles podem recorrer. Ato de vontade das partes do Ministério Público, enfim. Então, o reexame necessário não é recurso. E aí o 998, né, que temos aqui a redação do 998. O recorrente ele poderá, a qualquer tempo, independentemente da concordância do outro, desistir do recurso. Então, o recurso ele é tão voluntário que a parte tem a possibilidade de interpor, inclusive a possibilidade de desistir do recurso. Está tudo certo. E aqui, olha o que eu coloco, a remessa necessária do 496 não é espécie recursal, mas condição suspensiva para a eficácia da sentença. Eu pedi para você anotar isso. A sentença só se torna eficaz após a confirmação pelo duplo grau de jurisdição. Tá? O duplo grau de jurisdição é também um princípio recursal, que acaba não sendo trabalhado aqui, porque é um princípio que vocês estudam lá em direito constitucional. O que é esse duplo grau de jurisdição? Que a gente vê na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 54. Ele vai me dar o direito de recurso, de fazer uso do recurso. Né? Então, ele vai dizer o seguinte, a todos, no âmbito judiciário e administrativo, é garantido o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, as partes têm direito de ter a sua situação reanalisada. Isso é duplo grau de jurisdição. É importante que você anote aí a parte, princípio do duplo grau de jurisdição. É um princípio básico do estudo recursal. As partes têm direito de ter o processo delas analisado por um segundo julgador ou por um segundo grupo de julgadores. Muito cuidado. O direito é duplo grau de jurisdição. E isso é importante a gente entender. Nós temos direito de ter o processo julgado em duas instâncias. Mas e o STF e o STJ? Para chegar lá no STF ou STJ, os requisitos são bem restritivos. E a maioria, na verdade, dos processos que chegam ao STF, julgados, porque os recursos não preenchem os requisitos para serem recebidos.
Então, assim, o STF, ele controla o respeito à Constituição. Ele não é um tribunal recursal. A função do STF não é função recursal, de regra. Tá? Então, eu não concordo com a decisão proferida em segundo grau. Só por você não concordar, isso não dá direito de levar o processo para o STF ou para o STJ. Precisa ter elementos a mais que a gente vai estudar. A simples discordância não é suficiente, porque a sua discordância te permite levar o processo para cima uma vez, que é a ideia do duplo grau de jurisdição. Tá? Então, a gente vai relembrar isso quando formos falar dos recursos no STF e no STJ. Próximo princípio, princípio da proibição da reformatio impejus. O que é proibição da reformatio impejus, né? Não é possível que a interposição de um recurso represente malefício para o recorrente. Então, isso é proibição da reformatio impejus, é a proibição de reformar para pior. Preste muita atenção aqui no tio. Quando a gente fala de proibição da reformatio impejus, a parte não pode ser prejudicada, ter a sua situação piorada pelo próprio recurso. Agora, se a outra parte recorreu, o recurso da outra parte pode piorar a minha situação. Entendeu? Tá? Muito cuidado com isso. O princípio da proibição da reformatio impejus diz respeito ao recorrente, sobre o seu recurso. Então, se o juiz, pensa comigo aqui num exemplo. Eu ganhei um processo, ganhei R$5.000. O juiz me concedeu, me proferiu uma sentença a meu favor, me dando, reconhecendo o direito de receber R$5.000. Lindo. Mas eu acho que 5.000 é pouco, eu quero aumentar esse valor. Posso fazer isso? A princípio, posso. Recorro. Eu, Luiz, recorro. Quando eu, Luiz, recorro, está sobre o meu recurso incidindo um princípio que é a proibição da coisa ficar pior do que já está. Então, o tribunal, ao julgar o meu recurso, não pode me tirar os 5 que eu já ganhei, porque eu recorri para melhorar. Então, no máximo, o tribunal não dá o que eu peço, mas os meus 5 que eu já ganhei estão seguros. Então, a parte, ela não pode ser prejudicada pelo próprio recurso, pelo recurso que ela mesma interpôs. Agora, se eu recorro querendo aumentar de 5 para 10 e o réu recorre querendo diminuir de 5 para 0, o tribunal, ao julgar o recurso do réu, pode me ferrar. Ou seja, eu posso ser prejudicado pelo recurso interposto pela outra parte. O que eu não posso é ser prejudicado pelo recurso interposto por mim. Isso é proibição da reformatio impejus, beleza? Tudo bem? Então, o recurso interposto não pode representar malefício para o recorrente, em relação ao seu recurso. Mas se a outra parte recorre, aí eu posso sofrer, sim, as consequências do recurso e ser prejudicado. Na verdade, esse é o objetivo da outra parte, né? Então, isso acontece. Então, reformatio impejus, um recurso também bastante falado, bastante conhecido. Próximo princípio é o princípio da dialeticidade. O que é dialeticidade? É a mesma lógica do processo. Sabe, dialética, de tese, antitese, síntese, sabe? Então, o processo, ele é totalmente estruturado em cima de uma lógica dialética. Totalmente estruturado sobre uma lógica dialética. Ah, professor, mas como que isso funciona? A petição, né, o processo também é dialético, porque eu tenho petição inicial, aí eu tenho contestação para bater na petição inicial, depois eu tenho impugnação à contestação e o resultado será por meio da sentença. A ideia básica, né, de um andamento processual. O recurso vai funcionar mais ou menos assim. Eu tenho a chamada petição de razões de recurso, que é como se fosse a petição inicial do recurso. Aí a outra parte vai ser intimada para se defender do meu recurso, e aí ela vai apresentar as contrarrazões de recurso.
Contra-razão de recurso é a contestação do recurso. Essa é a lógica da dialética. Eu tenho uma tese, que é apresentada nas minhas razões de recurso, e eu tenho uma antitese, né? Uma discussão sobre aquilo que eu aleguei nas contra-razões, porque pensa, olha a lógica que tem por detrás disso. A peça do recorrente, daquele que está interpondo o recurso, chama razões de recurso, porque ele está querendo apresentar ali as suas razões, dizendo que ele tem direito. Agora, vem ao recorrido e se defende, ele apresenta as contra-razões. Por quê? Porque são razões contrárias. Contrárias ao quê? Contrárias à tese do recorrente. Tudo é uma lógica por detrás, não é do nada que esses nomes aparecem. E aí nós temos argumentos brigando. E eles serão decididos pelo julgamento proferido no tribunal, que poderá ser uma decisão monocrática, poderá ser um acordo. Né? Já falamos sobre essas diferenças. Então, a dialeticidade está nessa briga de ideias e nessa briga de argumentos existentes, não só durante o processo, mas também na perspectiva recursal. Vamos anotar a nomenclatura disso, né? Então, recorrente interpõe, e o verbo é sempre interpor, razões recursais, ou razões de recurso, de apelação, e coloca o nome do recurso, então, razões de recurso de apelação, razões de agravo de instrumento, razões de embargos de divergência, enfim, razões de recurso especial. O recorrido, nesse caso, ele vai apresentar o recorrido, porque interpor é só da pessoa que apresenta o recurso. O recorrido, ele vai apresentar as contra-razões. Contra-razões de recurso. E pode ser contra-razões recursais, contra-razões de recurso de apelação, enfim, o nome do recurso, se quiser colocá-lo, não. Mas é a nomenclatura. Então, pensa, de um lado eu tenho argumento, do outro lado eu tenho os argumentos contrários. Argumento brigando com argumento. Isso é a praxe, é o normal, tá? A dialeticidade imperando. Vamos lá. E nós temos, depois, né, vamos só confirmar, falamos do reformatio impercio, dialeticidade, agora a sanabilidade dos vícios processuais. O último recurso, o último princípio específico que nós vamos analisar, apresentado nesse material, são os principais. E aí você vai somá-los ao duplo grau de jurisdição, que nós também comentamos hoje. O que é a sanabilidade dos vícios, né? O que significa sanabilidade dos vícios? Vamos aqui. Na seara recursal, né? Bom, o que é isso? A sanabilidade dos vícios é uma possibilidade de não matar o recurso diante de erros formais simples. Então, antes de matar o recurso, dá uma chance para a parte corrigir. Isso é a sanabilidade dos vícios. É a ideia de assim, vamos sanar pequenos erros na interposição recursal, antes de simplesmente meter um tiro na cabeça do recurso e matá-lo. A gente observa isso no parágrafo único do 932. Olha o que diz. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Isso é sanabilidade dos vícios. Então, nós vamos ver que existem alguns recursos que exigem algumas peças processuais que devem ser apresentadas junto com o recurso. Aí a parte interpõe o recurso e deixa uma peça de lado, esquece de juntar. Quando isso chega no tribunal e ele é recebido pelo relator, o relator, ao olhar aquilo, ele vai, antes dele falar não aceito o recurso porque está faltando peça, ele dá uma chance. É a mesma chance, a ideia da emenda à petição inicial. Ele vai intimar a parte para falar sane o vício, junte o documento faltante em 5 dias. Se a parte não sanar o vício em 5 dias, aí o recurso não será aceito. Ele não será admitido, não será recebido. Tá? Então, é uma situação, infelizmente, que precisa ter uma cautela. Mas existe como se fosse uma chance para a parte
para que ela não perca o recurso por algum errinho besta. Essa é a ideia da sanabilidade. Um outro exemplo que nós temos na sanabilidade dos vícios é o parágrafo 7º do artigo 1007 do CPC, que fala sobre o pagamento das custas recursais. Se a parte ela não é beneficiária com a justiça gratuita, ela tem que pagar para recorrer. Não é grátis. E aí? E se ela paga as custas, porque daí é a própria parte, na verdade, o advogado, que vai entrar no site do tribunal e vai emitir a guia de custa. Mas vamos imaginar que ela preencheu, o advogado preencheu a guia errada e acabou pagando menos do que deveria. Ao chegar o recurso e verificando que o valor pago de custa foi pago errado, a parte é intimada para complementar também em 5 dias, para corrigir esse vício, sanando o vício processual. Tá? Jovem, aqui também mais uma nomenclatura que talvez para você seja nova. Você talvez escute falar que o recurso foi considerado deserto. O que é deserção? A deserção ou recurso deserto é recurso que não foi pago, em que não foi pago as custas. Então, se a parte não tem justiça gratuita e ela não paga as custas, o recurso não será aceito por deserção, por falta de pagamento. Então, é isso que está falando o parágrafo 7º. O equívoco no preenchimento de guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção logo de cara, que é não receber por falta de pagamento. Cabendo ao relator, nas hipóteses de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar em 5 dias e aí corrigir esse recolhimento. Tá? Então, aqui nós temos essa possibilidade de sanar o vício também no pagamento de custas para completar esse valor. Tá? Colocamos aqui também algumas outras coisas, e para a gente fechar essa nossa discussão sobre a questão principiológica, nós também vamos falar um pouquinho sobre a questão da efetividade processual. Então, é uma das funções do recurso que a efetividade processual seja conquistada. Então, o recurso ele não pode ser visto como uma forma de enrolar o processo, apesar de muitas vezes ser utilizado dessa maneira. Mas o recurso é uma forma, e mesmo com o recurso, deve o juiz garantir a efetividade do processo. O nosso próximo assunto são os efeitos do recurso. A gente vai falar sobre isso. Em alguns casos, o recurso ele é recebido e o processo continua andando, mesmo com o recurso sendo julgado, toca o pau. Isso é para garantir efetividade. Então, hoje, com o CPC de 2015, a efetividade ela toma uma importância maior do que se dava a ela no código anterior. Então, as possibilidades de suspender o processo por conta do recurso são menores e, consequentemente, eu consigo dar uma sensação de justiça maior para a parte que teve ali o seu direito reconhecido. Mas também, se a pessoa se sente injustiçada pela decisão e interpõe um recurso na tentativa de fazer justiça por meio do recurso, é necessário também que o recurso seja efetivo. Então, nós temos situações em que existe tutela de urgência no recurso, em que o recurso chega no tribunal e o tribunal, antes de julgar, manda o juiz fazer alguma coisa, parar de bloquear dinheiro da conta do recorrente, enquanto o recurso não for julgado. Então, nós precisamos identificar esses mecanismos, e eles existem, para, de fato, dar uma tutela jurídica para as partes da maneira mais completa possível. E falar disso é realmente revisitar todos aqueles primeiros princípios do Código de Processo Civil contidos nos 12 primeiros artigos do CPC. Então, aqui eu coloco para vocês, relembrando algumas coisas, né? Sobre duração razoável do processo, sobre o princípio da cooperação, princípios esses que não são princípios exclusivamente recursais, mas são princípios do processo civil. Todo o processo civil, independentemente de estar em uma fase recursal ou não, ele precisa observar os parâmetros traçados nos primeiros artigos do CPC. Então, é muito importante dar uma olhada nos 12 primeiros artigos do CPC.
onde ele vai falar de boa-fé, onde ele vai falar de dignidade, de contraditória e ampla defesa, de igualdade processual. E tudo isso vai ter que ser observado também na perspectiva recursal. A gente trabalha com os princípios recursais sobre os princípios específicos mais importantes, mas isso não invalida toda a principiologia já estudada no processo civil. Tá? Então, não se esqueça, é muito importante você ler esse material. E agora, nós chegamos, então, nos efeitos recursais, nos efeitos do recurso. Nós só vamos falar hoje do primeiro, porque depois, amanhã, a gente já vai começar a aula falando dos dois principais efeitos recursais, que são, de longe, os mais falados, que são o efeito suspensivo e devolutivo. Mas o primeiro efeito que nós temos, que é o efeito automático, que todos os recursos possuem, que é o prolongamento temporal da lide. Jovens, isso é bastante simples. O que é prolongamento temporal da lide? Se um processo tem recurso, é porque ele vai demorar mais para terminar. O recurso, naturalmente e necessariamente, faz o processo demorar mais. Porque eu tinha um processo que até então poderia ser concluído ali, e por conta do recurso ele vai ter uma sobrevida. Então, todo recurso gera o prolongamento temporal da lide, faz o processo se estender no tempo. E aí, por quanto tempo? Não sabemos. Não temos um dado exato, né, sobre por quanto tempo esse processo se projetará no tempo, né, nos anos, nos meses, nos dias a fio, não sabemos. Desejamos que não sejam muitos, mas você deve ter visto essa semana que o STF julgou um processo da época do Brasil Império, né? Muitas coisas podem acontecer. Claro que hoje é muito difícil um processo demorar tanto, praticamente impossível, mas inevitavelmente se tem um negócio que faz o processo enrolar, é recurso. Recurso é um negócio que realmente trava processo. Então, o primeiro efeito que a gente tem que entender é recurso trava processo e faz com que o processo se prolongue no tempo. Beleza? Amanhã a gente retoma a fala sobre efeitos recursais. Nós temos 5 minutos, nem compensa continuar falando sobre isso. Entendeu tudo? Tá tudo certo? Tudo sob controle? Alguma dúvida até aqui? Jovem Moacir, o único corajoso que liga a câmera. Tudo certo? Tudo certo, professor. Beleza. Por que tranquilo entre aspas, André? Não tem nem coragem de ligar a câmera e fica colocando tranquilo entre aspas. Tá calor aqui, professor. Não dá para ligar a Ah, câmera, não. tá, mas por que tranquilo entre aspas? Porque na hora da prova sempre o senhor encontra um jeitinho, né? Ah, que audácia. Mas mas entendeu, criatura? Sim. Tudo certo aí? O Wellington, que tinha respondido outra vez, eu não vi se o Wellington voltou. Que ele coloca em ordem alfabética, o Wellington fica lá pro fundo, tá aqui. Entendeu, Wellington? Tudo certo. Tudo certo? Que bom. Muito bem, Vinícius. É isso aí. Lucas, não é para rir, é para responder. Tá tudo certo? Isso mesmo. Deixa eu te perguntar. O Rony é aluno novo, né? Ou eu estou muito passado? É aluno novo, professor. Ele Mas veio é o de Rony que outra foi meu aluno na instituição. Unopar? Sim, professor. Ah, tudo bom, Rony? Como Tudo vai? bom, professor? Tranquilo? Entendeu? Entendi. Tem Entendi, sim, certeza? professor. Demorou demais para responder. Não, não, eu achei que não estava falando comigo, né, depois, na Mas sequência. entendeu. Você foi para a FAP Entendi, esse sim. semestre ou semestre passado? Oi? Você mudou para a FAP quando? Começo do ano? Esse semestre agora. Ah, esse semestre. Ah, É. sim. Então, beleza, seja bem-vindo. Obrigado, professor. Nada. Então, beleza, gente. Até mais. Se cuidem. Nos vemos amanhã. Dá uma lida no material, vai te ajudar. Ele foi feito com muito trabalho e com muito carinho.
Até mais, gente. Falou aí, boa noite para todo mundo.